Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia até aqui nos ajuda, nos fortalece, nos mantém firmes, segundo a sua verdade, é um escudo e broquel, nosso Senhor, que nos ensina a estar sempre na perseverança, na vigilância, na oração. Não amoldeis segundo o padrão deste mundo, mas sede sempre renovados, segundo a perfeita e agradável vontade do nosso Senhor. O Pai das luzes, aonde não há oscilação, aquele que tudo opera e executa, aonde na constância, sempre sendo luz para os caminhos, aonde sempre há dois caminhos. Há o caminho sinuoso e tortuoso que leva à perdição, e há uma porta larga e espaçosa, aonde uma multidão incrédula entrará por ele, por não ter atentado aos preceitos do Senhor. Assim como há um caminho, uma porta estreita, aonde aquele que é a porta nos ensina: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esta é a nossa fé, que através da condução do seu Espírito, ele é pronto e experimentado para adentrarmos nesta porta, aonde ele nos mantém com as atitudes para se almejar o propósito de louvar e bendizer ao Senhor, tanto aqui nesta terra como no céu. Aqueles que adoração franca e sincera, que brota de um coração sincero e brota em louvor nos lábios, onde o que sai da boca condiz o que está no interior. Não há falsidade, há amor verdadeiro e recíproco. Ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor é como um prato que tine, um sino que ecoa. Ainda que tiver fé para transportar os montes, ainda que vender tudo que tens e doasse aos pobres, assim como a palavra diz, ainda que ofertar o próprio corpo para ser queimado, nada resolve se não for segundo a piedade. Usai sempre da misericórdia, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia, assim nos ensina o Senhor. Aqueles que perseveram não segundo o padrão deste mundo, mas sendo transformados por esta perfeita e agradável vontade do Senhor, de sempre nos fazer prosperar e jamais causar dano algum, aonde ele nos mantém na sua retidão, na integridade, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria. E a palavra diz que pelo mesmo Espírito a uns é dado palavra de sabedoria, e a outros pelo mesmo entendimento, pelo mesmo Espírito, palavra de entendimento. A sabedoria, ela é demonstrada que houve a compreensão através do entendimento, a sabedoria do alto, quando se aplica, e o entendimento é desviar do mal. Quando o Senhor vos entrega no entendimento de próprios olhos, são os que apropriam da sabedoria, mas não herdam o reino dos céus, e procura ainda impedir aqueles que estavam prestes a entrar, se derem ouvido a eles. Porque por desfalecerem na fé, procuram também desfalecer aqueles que creem. Por isso é necessário perseverar e não sejais influenciados pelos ímpios, e tampouco assentei à mesa com os escarnecedores e zombadores, porque nada podeis
aprender para com eles, a não ser eles procurar vos influenciar a desvanecer a sabedoria. Todo aquele que tem esta sabedoria do alto, ele procura estar apartado, porque não se opera milagre junto com incrédulos. Jesus, quando estava a realizar um milagre, ele tirava pessoas do ambiente, uma vez que sondava a sua incredulidade, e deixava ali somente aqueles que estavam a crer, assim como muitas vezes ele encontrou, muitas vezes não, poucas vezes ele disse: nunca vi tanta fé nem em Jerusalém. Na verdade, são poucos, uma multidão incrédula e poucos de fé. Mas sempre quando ele havia um encontro com aqueles de fé, ele dizia: a tua fé te salvou. Vá e não peques mais antes que este mal lhe sobrevenha novamente. Assim ele nos ensina que o estado da geração má e perversa, que pede um sinal, e ele dizia: uma geração má e adúltera me pede um sinal. Eu que quero de vós o sinal de Jonas, o arrependimento. Na verdade, a grande Nínive teve que se converter toda para que o profeta houvesse a conversão, porque é aquele que queria estar com a vontade do Senhor. O Senhor é aquele que ele faz como quer. Ele não há quem possa impedir o seu agir. Não alegreis na morte e destruição dos vossos inimigos. A palavra diz: antes que ele abençoe os vossos inimigos e retire de vós a bênção. Não se permite escarnecer do Senhor. E ali houve arrependimento e conversão de todos, a palavra diz. Assim como ele fala da geração má e perversa e adúltera dos últimos tempos, é uma geração que conheceu a verdade, mas retrocedeu. Uma geração que se considera limpa e não lava da sua imundície. Uma geração que se considera luz, mas há trevas, e aqueles que assim procedem são mentirosos e estão em densas trevas. Assim como ele ensina que é como o cão que volta ao seu vômito e como a porca lavada que volta a revolver a lama. Assim como ele nos ensina: anunciai e exortai o arrependimento, assim como instruir o povo, aqueles que queiram ouvir esta verdade, porque tu vive no meio de um povo amotinado. Continua a anunciar a verdade: aquele que quiser ouvir, que ouça, e aquele que não quiser, que não ouça. Assim como ele nos ensina: não desperdiceis as vossas pérolas com os cães, porque geralmente esta verdade gera desgosto, descontentamento, porque confronta as suas mentiras. E antes que eles vos despedacem, cães raivosos, assim como não deis sagrado o que não dê o que é sagrado aos porcos, assim a palavra diz. Assim como nós anunciamos para aqueles que têm disposição a ouvir a verdade e a interesse em praticá-la. Por isso, seguis aquele que é do alto, assim como nós o seguimos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.